uma família de 2 a 3 pessoas. Então a gente acha que isso nunca foi barreira de entrada. Tá? Esse é o primeiro comentário sobre o tal do acesso gratuito. E aí, quer dizer, comentando um pouquinho da questão anterior, quer dizer, nós estamos raciocinando com o potencial de internet para o Brasil, essa internet como a gente conhece hoje, que eu preciso de um computador, que eu preciso de uma linha telefônica, a gente acha que é mais ou menos do tamanho da classe média brasileira. Né? Se a gente imaginar uma classe média brasileira entre 20 e 30 milhões de pessoas, vamos dizer assim, esse seria mais ou menos o potencial que a gente tem. E uma preocupação nossa tem sido tentar descobrir novos dispositivos de acesso, ou novos meios de acesso que possam trazer, por exemplo, a camada superior da classe C para a internet, ou a camada média da classe C para a internet. Okay. Aí sim a gente acha que a gente pode transformar a internet, vamos dizer assim, realmente uma ferramenta para o povo brasileiro, para a população brasileira. Mas em contraposição, os que têm promovido, as empresas que têm promovido o acesso gratuito, argumentam que elas serão capazes de puxar para si boa parte dos assinantes que já estão... Isso sim. Então aí... Exato. Quer dizer, de qualquer forma, eles criariam a capacidade de expor e de fazer transitar... Isso sim. Mas aí, quer dizer, aí a discussão, quer dizer... Porque a internet no Brasil, ela foi lançada... Você pode discutir um pouquinho a qualidade, né, do acesso da paga também, e da gratuita. É mais ou menos isso que eu gostaria de colocar aqui. E veja se a minha comparação, a analogia, ela vale para a internet gratuita e para a internet paga. Hoje nós temos no Brasil aí a TV aberta, que longe de mim aqui considerar que ela tem a má qualidade, mas a gente tem a TV aberta com certas opções para o usuário. E tem uma TV fechada com muito mais opções, um leque maior. Seria mais ou menos isso? A gente acredita, a internet gratuita a e a gente internet acredita paga? que esse é o caminho, tá? Mas a internet gratuita no Brasil, ela surge diferente. Ela surge como uma ação contra a base instalada que já existe, ou seja, porque ela surgiu com um bordão de democratização da internet que em absoluto a gente não acredita. Acho que esse é o ponto fundamental. Quer dizer, ele não acha que tem nada de democratizar a internet quando a barreira de entrada é custo dos PCs e a linha telefônica. Exato. Ela surge dessa forma e basicamente ela estava atacando a base de assinantes que alguns serviços online no Brasil desenvolveram ao longo de 2, 3 anos. Nós oferecemos serviço gratuito, nós temos o acesso gratuito, mas acho que a essência da pergunta, quer dizer, a essência do que se quer saber é o seguinte, em última análise, quer dizer, essa prática competitiva ela é leal, né? A nossa posição sobre essa questão é que essa é uma questão duvidosa. Porque quando se ofereceu a internet gratuita, uma série de pequenas ou médias empresas que estavam tentando se posicionar, e nós, que somos um dos grandes players, uma das grandes empresas, a gente olhava com muita simpatia a isso, porque isso mantém uma diversidade, isso mantém diferentes iniciativas que enriquecem, né? Possivelmente essas iniciativas empresariais ainda incipientes, que não tinham maturidade econômica, essas iniciativas, então, elas estão sofrendo muito e a tendência, o que os analistas dizem hoje é que elas tendem a acabar brevemente, né? Então, quer dizer, uma geradora de tráfego. Nós vamos ter que fazer um intervalo, porque nós vamos continuar discutindo essa questão da tensão entre a internet com acesso gratuito e os outros players e verificar no fim... A tensão é a palavra. Né? É uma tensão que vai ficar aí por algum tempo. Existem outras questões aqui na nossa tela sobre, afinal, isso é internet comercial, comércio eletrônico, isto dá lucro mesmo ou é ainda uma coisa virtual, tão virtual quanto é? Essa é uma boa pergunta. Mas nós vamos discutir isso no nosso próximo bloco. Eu convido a você, telespectador, a ficar com o Brasil Pensa. A gente volta já já. Brasil Pensa. Apoio. Petrobras. Volkswagen, você conhece, você confia. E No Break Powerware, sua proteção contra todos os problemas com energia elétrica. Terça, 11h30 da noite, MPB especial. Eu sou mangueira. Grandes sambistas e uma paixão em comum. E moro lá.
Eu estou sempre Mangueira, sempre. Não é todo lugar que a Mangueira é igual a Mangueira da Mangueira, que as mangas são gostosas com as nossas. Um encontro de gerações. Leci Brandão e Cartola cantam Estação Primeira de Mangueira. A escola não vai desfilar. Terça, 11h30 da noite, MPB Especial. Você tem ainda até 30 de novembro para fazer sua inscrição nos novos cursos do Senai. Esta é uma boa oportunidade para quem está procurando uma profissão ou quer aprender mais sobre o seu trabalho. O Senai está com inscrições abertas para 22 cursos técnicos em vários campos profissionais. Veja 4 deles: eletrônica, automação da manufatura, eletrônica, sistemas de comunicação de dados, eletroeletrônica, instrumentação, controle de processos. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de novembro nas escolas do Senai que oferecem os cursos. Mais informações no telefone 0800 55.000 ou no site www.sp.senai.br. Procure o Senai. Sim, mas vocês precisam lembrar da importância do lugar das raízes no projeto do controlador. Qual seria o tipo de controlador adequado para o servomecanismo deste projeto? Não tenha surpresas na hora de enfrentar a realidade do mercado de trabalho. Universidade Cruzeiro do Sul. Aqui você aprende na prática mesmo. 0800 555 789. O Brasil Pensa retoma o debate sobre o mercado virtual, o mercado através da internet. Temos aqui a presença de especialistas e do bloco passado para cá ficamos ainda com um restinho de discussão sobre acesso gratuito, o impacto do acesso gratuito. E eu queria colocar aqui para Marcelo. Marcelo, essa tendência à concentração não parece que já estava presente com novas empresas mais fortes entrando até consolidando o setor, independentemente da questão do acesso gratuito. E Marçal tinha uma observação também sobre acesso gratuito. Qual é a tua posição? A questão da analogia lá com relação à TV e TV paga e TV gratuita. Aberta. Né? Um aspecto de melhoria de qualidade também com relação à internet paga, por exemplo, vai muito também para a questão da banda. Você colocou a restrição, por exemplo, do fato da pessoa, do impedimento ser o preço do computador, ser o acesso. Cada vez mais, em termos de qualidade, né, em termos de serviço, ou de melhora de serviço para o usuário, você pode ter uma requisição de banda melhor. Então, a TV a cabo, a ADSL, que são mais caras que um simples telefone. Então, o diferencial também na internet paga pode ir para esse lado também, quer dizer, você oferecer mais serviços e não serviços que você acessa com uma linha telefônica mais, mas serviços que você acessa através de outras alternativas, né? Que são mais caras. E aí você também estabelece essa... ter provavelmente uma diferenciação grande do usuário conforme as suas necessidades. Né? O usuário que precisa de pacotes de informação muito densos, etc. Esse usuário possivelmente vai, logo que possível, migrar para outras serviços que têm tipo um modem a cabo que lhe possa dar uma grande velocidade. Não só na questão de acesso, mas na questão do serviço também. Eu posso, por exemplo, ter um serviço dentro aí desses provedores de cabo, especificamente a Globo aí que está já oferecendo. Você pode ter um serviço, por exemplo, de músicas. Entendeu? De realmente ter lá se bem que isso não sob demanda, vídeo sob demanda. Aí tem, acho que tem algumas questões. Quer dizer, a primeira delas é verdade que já existia uma consolidação de mercado e que alguns players maiores estavam comprando empresas menores. Mas isso estava acontecendo de uma forma mais disciplinada, com uma valoração adequada para essas empresas e não tão rápido, porque com acesso grátis, né, se tornou irrelevante negociar a base de assinantes de pequenos provedores. Né? Então era muito mais interessante incorporar essas pessoas que são talentos, que desenvolveram seus negócios pelas empresas maiores e usar essa capacitação humana do que simplesmente, enfim, fazer uma ação predatória que o acesso grátis faz, querendo ou não, ele faz. Acho que ele gera tráfego, né, Marcelo? Você vê muito nessas empresas que estão prestando acesso gratuito, um contador
que fica exposto na área de trabalho e que eles ficam diariamente olhando para aquilo para ver quantas pessoas já se registraram e aquela ânsia daquilo crescer. Então eu concordo com você, eu acho que antes era muito esse movimento de você querer comprar banco de dados, você está crescendo o tráfego, enfim, aumentando, e aí foi-se para essa tendência realmente que é o acesso gratuito, a formação desse tráfego, desse banco de dados que é importante para os portais. Mas aí, de novo, quer dizer, eu concordo em parte, porque veja, se eu tenho alguns assinantes que estão num provedor pago e eu tiro esses assinantes de um provedor pago para um provedor gratuito, eu não estou gerando mais tráfego, porque eu não estou aumentando a base de internautas. A essência do negócio aqui é aumentar a base de internautas, é dar mais PCs para as pessoas, mais linha telefônica, isso aqui aumenta o mercado. Né? Brigas entre provedores de acesso, elas não necessariamente aumentam o mercado. Você consegue dar mais condições de acesso. Mas né? eu concordo com você o seguinte, a gente viu no primeiro trimestre um aumento substancial da base de internautas, tá? Só que a gente acha que isso não foi devido ao surgimento do Free Access, do acesso gratuito, e sim foi devido ao aumento de investimentos de marketing que essas empresas fizeram. Me parece que as empresas.com, as empresas de internet, foram responsáveis por 15% ou 18% da receita de mídias de veículos. Mas nesse sentido você excita a concorrência e excita a busca por base também de clientes novos, mesmo pelos players que já estão. É verdade, é verdade. Tem algum efeito acelerador, certamente. É verdade, algum efeito tem, né? E a gente não consegue, a gente não tem uma métrica, a gente não tem fatos para colocar. Mas, por exemplo, iniciativas como essa iniciativa do Pão de Açúcar, que agora vai lançar o serviço com a Amélia, que já tem, enfim, que já vem desenvolvendo esse negócio no Brasil, essas iniciativas, elas não têm nada a ver com acesso gratuito. E elas são iniciativas positivas no sentido das pessoas verem mais serviços, mais utilidade para a internet e pensarem assim, puxa, eu vou fazer um acesso, não porque é pago ou porque é gratuito, mas enfim, porque eu quero ter essa facilidade. Uma questão aqui, desculpe, Juliana, mas é uma questão até que encaixa muito bem para você. Uma questão de Mariângela Ferraz de Almeida, da Unesp de Araraquara. Diz o seguinte, muito tem se falado sobre mercado pela internet. O que leio, no entanto, é que a maior parte das empresas opera com prejuízo. Né? Então a pergunta dela, eu sem querer tirei aqui, a pergunta dela é o seguinte, como é que, qual é a expectativa de uma empresa para obter lucro no negócio internet? E qual é o sentido que faz para uma empresa como uma rede de varejo, como o Pão de Açúcar, ou para um banco ter o casamento com a internet? Isso pode melhorar o seu desempenho? Essa é a questão que está colocada. Luciano, eu acho assim, essa questão super importante, até porque a gente vê as empresas.com aí no varejo rolando prejuízos, enfim, e se capitalizando. Enfim, no nosso caso, a gente nunca veio com esse conceito e agora, com o que está acontecendo no mercado, a gente se prova. Então, o que acontece? Existiu um tempo onde a gente precisa criar a penetração de mercado, onde você precisa investir em aquisição de cliente, em retenção desse cliente. Então, você gasta mais para penetrar o seu comércio, o seu varejo virtual, enfim. Depois de um determinado tempo, você precisa ajustar a sua operação para que ela comece a se tornar efetivamente não lucrativa, mas que ela comece a zerar os resultados depois de determinado tempo. Porque o que acontece? Se você não conseguir segurar isso no tempo certo, essa bola de neve vai crescendo e é o que vai acontecer. Muitas dessas empresas vão ficar, outras, muitas mais vão desaparecer. Então, na nossa opinião, é você controlar a operação e o sistema logístico, que é o que a gente tem visto aí no mundo todo. O ponto crítico do varejo virtual é a logística, você desenvolver bem esse ponto e, enfim, saber como operar ele efetivamente. Primeiro, por causa do resultado. Segundo, por causa da satisfação do cliente, que essa é a principal de todas, porque... No caso brasileiro, obviamente, você poderá testemunhar isso, a gente pode discutir um pouco, porque essa relação da grande empresa varejista com o consumidor, na hora que o consumidor acessa e compra pela internet,
e ele quer receber a mercadoria. Então você precisa realmente ter um delivery, Tá na precisa ter uma entrega muito boa. Muito bem esquematizado. E precisa ter uma coisa que complementa. Se isso não se... Quer dizer, no caso brasileiro, né, ano passado, houve muita reclamação de algumas pessoas que compraram um presente de Natal e que o presente chegou 3 semanas depois. No caso mundial, né? Termos até das grandes, né? Como a gente falou. E realmente tiveram problemas. Por quê? Porque vem essa ânsia de lançar, de ganhar o mercado, sem desenhar essa operação bem estruturada para essa logística, e aí acontece o que aconteceu, uma série de insatisfação do consumidor, enfim. Agora, então, a operação em si, quer dizer, no caso, Pão de Açúcar, a Amélia Delivery, o crescimento tem sido proporcional ao crescimento do conjunto de internet? Tem sim. Bom, Luciano, a maior preocupação do Grupo Pão de Açúcar é estruturar para o mercado um projeto que principalmente ele tenha a retaguarda estruturada para entregar. Então, toda a publicidade do Amélia está sendo medida em relação ao que a gente pode atender com a retaguarda. Então, seja em depósito, que nós estamos alugando com capacidade suficiente para isso, seja com carro, seja com, enfim, toda a parte de retaguarda preparada para atender a demanda. E nós não estamos no mercado para brincar, nós estamos, inclusive, para fazer o mesmo serviço que nós fizemos há 5 anos, que foi prestar um atendimento ao consumidor, basicamente. A principal estratégia do Amélia.com e que foi do Pão de Açúcar Delivery é foco no consumidor, no bom serviço para esse consumidor. Você vê que outros segmentos do varejo, porque o varejo do abastecimento cotidiano, do lar, é alguma coisa que se presta bem ao serviço de internet, porque ele tem uma certa frequência, uma cesta de produtos que se repete, para a dona de casa, às vezes se transforma numa tarefa aborrecida sempre frequentar fisicamente, às vezes o uso da internet é um conforto. Mas para outros tipos de comércio varejista, você vê a internet como uma boa alternativa? Algumas coisas para o qual, talvez a competição entre não seja livros, CDs, enfim, outros comércios. Bom, no que você está me colocando... Para livros e CDs há experiência internacional muito O que a gente vê muito hoje, a solução do Amélia vai trazer, é o seguinte: a gente vai trazer alguns serviços, tipo locadora de vídeo, sapataria, consertos de roupas, coisas que as pessoas nunca imaginaram que você pudesse fazer pela internet e que as pequenas empresas podiam fazer. Então, quando a gente saiu há 5 anos atrás, ninguém imaginava também que podia fazer compra de supermercado por computador ou por telefone até. Então, o momento agora é você trazer esse produto para o consumidor, que é uma demanda que ele sabe que tem, mas não sabe que pode fazer dessa maneira, e surpreender ele de novo. Porque em determinado momento a gente virou esse hábito lá há 5 anos e agora a nossa proposta é essa: virar o hábito novamente com uma nova gama de serviços. Porque você pensa o seguinte: aquele consumidor que, ou aquela mulher executiva, vamos por exemplo, que põe o filme para revelar no carro, a roupa para o tintureiro, o sapato que quebrou. Ela põe no carro na segunda-feira e vai daquilo para o trabalho para casa. Quando chega na sexta, ela não conseguiu 5 minutos para parar em algum lugar desse. Então, eu acho que todas as empresas têm chance de entrar, fazer um bom serviço. E no meu ponto de vista, daqui para o futuro, a gente tem que ter pelo menos alguma coisa na internet, mesmo que a loja física esteja bem estabelecida. É a onda do futuro, né? É uma onda do futuro e uma onda poderosa, uma onda que está transformando tudo. Eu queria levantar um ponto aqui, só para jogar, sem prejuízo de que você faça, só para jogar aqui no debate, que é uma pergunta do jornalista Marcos Ribeiro. E ele diz o seguinte: a febre da internet faz com que a mídia fique escrava dessa tecnologia. Tanto em anúncios como em matérias jornalísticas, o jornalismo está sendo revolucionado pelo novo mundo da internet. O Brasil está no meio disso, mas a gente pode, ele diz aqui, como se pode apregoar com tanta certeza isso, se no caso brasileiro apenas 4% da população ainda acessa a rede, né? Não será que é um certo exagero? Agora, uma questão, mas que de fato é uma coisa aqui colocada, mas por outro lado,
o acesso direto online à informação faz com que os meios de acessar a informação estejam sendo radicalmente modificados. Né? Queria colocar essa questão aqui, que já é outro mercado, é o mercado de informação. De informação. Eu acho o seguinte, que é inevitável que isso aconteça em algum momento. Principalmente, tem um livro até muito interessante, que é a televisão após a morte da televisão, se eu não me engano, o título desse livro, George Wilder, é o nome dele, A Morte da Televisão, alguma coisa assim. A televisão como nós conhecemos e a morte dela. Porque com a chegada da internet, a chegada desses meios interativos, a televisão que é pouco interativa, né, ele critica isso, a televisão que é pouco interativa, outros meios de comunicação que são pouco interativos, a tendência seria morrer. E, então, esse aspecto de interatividade, ele é fundamental, até mesmo para essa mídia que nós chamamos de televisão, chamamos de rádio. Né? A televisão tenta fazer uma interatividade, que é você discar, modificar o final do programa, etc, etc. Ou então escolher o filme que você vai passar, mas tudo de uma forma assim muito rudimentar, perto da grande interatividade que a internet tem. Né? As próprias revistas de grande circulação no país já publicam a cada semana o resultado do acesso que os assinantes fazem no seu site, tentando direcionar as reportagens, tentando classificar as reportagens de boa, ruim, etc. Até na própria compra, né? Você direciona o que o consumidor quer olhar. Quando ele já baixa a página dele, o próprio comerciante já sabe o que ele gosta, oferece as promoções focadas naquilo, enfim, já existe uma personalização completa do site, enfim. É uma mídia muito mais online, muito mais agressiva, muito mais informativa, né? Muito mais rápida. Exato. Muito bem, nós chegamos ao fim desse bloco, nós vamos discutir no próximo bloco várias questões aqui colocadas na nossa lista de perguntas enviadas e pontos importantes como segurança para o consumidor, como a relação dentro das cadeias de negócio entre grandes empresas, vários outros usos importantes da internet e também aquela pergunta, que tendências tecnológicas podem aparecer por aí, internet via telefone celular, serviços públicos em internet. Temos uma agenda tão rica e eu convido você, telespectador, a ficar conosco discutindo esse ponto. Envie a sua mensagem, as suas questões, os nossos endereços estão aqui disponíveis, você pode remeter suas perguntas, sua curiosidade para os nossos especialistas. A gente volta daqui a pouquinho. Brasil Pensa. Apoio. Petrobras. Volkswagen. Você conhece, você confia. E No Break Powerware. Sua proteção contra todos os problemas com energia elétrica. Nesta quinta, 10h30 da noite, o papel da televisão como produtora de conhecimento. Painel TV 50. As pessoas conhecem o resto do mundo pela televisão, não é pelo jornal, não é pelos livros, não é pelo cinema. Por exemplo, a minha empregada é analfabeta, mas ela está a par de tudo, porque ela ouve os noticiários. Eu acho que a preocupação maior da televisão comercial é formar consumidores. É um consumismo, não importa bem do que, se é um produto, se é um conceito, se é um ego próprio, se é uma fantasia. Até as pessoas que fazem do jornalismo a sua profissão são intoxicadas diariamente. É um problema meu, por exemplo, não ser bombardeado por excesso. Imagina o telespectador indefeso. Eu acho que é obrigação nossa, como sociedade, pegar talvez ou a rede pública que nós temos, ou montar uma outra rede e usá-la claramente para a educação. Painel TV 50 inédito. Nesta quinta, 10h30 da noite. Ele está em todo lugar. Nas agências, nos veículos, nas produtoras, nos anunciantes. Ele representa a APP, Associação dos Profissionais de Propaganda em todo o Brasil. Onde tem propaganda, ele mete o bico.
Fique sócio da APP. Quem faz propaganda, aparece. A limpeza urbana é obrigação da prefeitura, mas você também pode ajudar a cidade a ser mais limpa. Não jogue sujeira nas ruas, rios e terrenos baldios. O lixo deve ser colocado no lugar certo para evitar enchentes e doenças. Cultura, a TV do cidadão. Apoio. Tejofran. Saneamento e serviços especializados. Soluções inovadoras em serviços. Muito bem, retomamos o debate sobre o mercado virtual, o mercado através da internet, aqui com especialistas convidados pelo Brasil Pensa. E eu renovo ao telespectador o nosso convite para que você participe do nosso programa, enviando a sua opinião, a sua crítica, externando a sua curiosidade. Os sites dos nossos convidados estarão à sua disposição e os nossos também para receber suas perguntas. Eu queria, retomando aqui o programa, colocar uma questão que sempre tem sido reiteradamente colocada, e há aqui uma questão de Antônio Augusto de Castro, da Universidade Federal de São Carlos, dizendo que ele reconhece que a internet vem ganhando um espaço crescente, substituindo, às vezes, pedaços do mercado formal, mas ele fica na dúvida sobre a segurança das compras pela internet. Ele pergunta se não há mais risco de ter o seu cartão de crédito ser mais arriscado, está dentro ou está fora da internet, por exemplo, no uso do cartão de crédito. Eu queria remeter essa questão ao professor Marçal e depois retomamos aqueles outros pontos. É bom essa pergunta vir para mim, porque, em geral, a universidade é tida, né, ou as universidades ou as escolas são tidas como os ninhos de hackers, né, onde aparecem mais os hackers, né, mas a gente fica muito preocupado com isso dentro da universidade. Por isso que eu Exato. A gente fica muito preocupado com isso dentro da universidade, mas a minha opinião é de que, proporcionalmente, tudo que a gente já assistiu de hackers, tudo que a gente já assistiu de invasões e tudo mais, é inversamente proporcional se a gente for considerar o mundo real, né? Se você vai fazer compras na internet, eu acredito ser muito mais seguro do que você fazer compras a um supermercado. É muito mais seguro. A polêmica dos bancos aí, quando surgiu o aspecto de dinheiro estar sumido de certas contas, etc, etc. É muito mais arriscado você ir a um caixa eletrônico e sacar o dinheiro do que fazer uma transferência na internet, né? Em termos estatísticos. Agora, na verdade, o setor proporcionais, tem buscado tornar cada vez mais difícil através de técnicas de criptografia, de chaves mais densas. Chaves mais densas, né? Algoritmos mais eficientes, algoritmos que hoje, por exemplo, podem ser usados apenas no mercado americano. Negociações estão sendo feitas para que isso seja usado no Brasil também. A VeriSign está vindo para o Brasil, né? Exato, está certificando. Exato, certificando sites aqui. Um outro aspecto também é você criar mecanismos, como, por exemplo, cartões de crédito próprio para a internet, né? Tem bancos aí lançando, o eCard, do Unibanco. Então, você tem um aspecto de segurança. Quer dizer, o que quer dizer isso? Só o seu computador vai fazer compra na internet, né? Não tem jeito. Quer dizer, só se uma pessoa invadir tua casa e sentar no teu computador e fazer a compra pelo teu computador. Então, é uma segurança, né, que o usuário tem bastante. Efetivamente, Marçal, eles não vão querer roubar um número de cartão. Normalmente, eles querem roubar um banco de dados inteiro. Uma base de dados, né? Não apenas... Então, isso é muito difícil. Os negócios vão se protegendo, vão se protegendo. Buscando se proteger. Agora, só complementando, um aspecto que a gente via muito em termos de segurança da internet há um tempo atrás, você via sites sendo invadidos e conteúdos sendo alterados, né? Com uma certa frequência até. Essa fase já se passou dentro da internet. E hoje você tem ataques ou hackers entrando com volume de tráfego, né? Fazendo um acesso tal a determinado site que esse site por algumas horas fica fora do ar. Mas então, não conseguindo alterar conteúdo. Não alterando conteúdo. Não conseguindo passou a ser uma coisa muito mais difícil. Muito mais difícil. Principalmente das grandes empresas, principalmente daquelas empresas que se precaveem com isso. E eu acho que todas essas que estão colocando produtos, né? Empresas de nome, né, aí como de vocês, colocando conteúdo, eu acho que a primeira preocupação delas é realmente com a segurança delas. Falando em conteúdos, há uma questão aqui de Rita de Lourenço Nardi,
Iguaçupé, ela disse, de Minas, ela diz o seguinte: eu acabei de comprar o meu computador, me instalar e navegar pela internet, mal me cadastrei e já comecei a receber uma centena de malas diretas de e-mail oferecendo produto de lixo. Como é que eu posso me livrar dessa droga? Então, quero colocar aqui a questão dos conteúdos. Como é que se desenvolve, como é que se formam os conteúdos? Isto é um elemento importante de diferenciação dos diversos serviços, não é? O que é que a gente tem, o que é que está por trás desse processo todo, que é uma questão que merece ser discutida? Isso tem a ver também com a questão que a gente estava discutindo antes de internet grátis, né? De internet gratuita, porque a gente acredita que cada vez mais, frente à internet gratuita, vão haver conteúdos fechados só para assinantes, né? Então isso vai ser um diferencial importante. Premium. Mas para que as pessoas tenham ideia do que é isso, do que é desenvolver conteúdo para a internet, hoje, Interra Networks no Brasil, nós temos uma área editorial que tem perto de 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, em torno de 120, 130 são pessoas da área de conteúdo, jornalistas, publicitários, e o resto das pessoas são técnicos que desenvolvem software, né? Então, a primeira coisa é que o conteúdo da internet ele tem uma dimensão de software, uma dimensão de tecnologia importante. E esses conteúdos, eu acho que esse talvez seja o grande diferencial da internet como mídia, no conceito de entender mídia, é que esses conteúdos, muitas vezes, eles são desenvolvidos a quatro mãos com os internautas, né? Então, se vocês olharem, por exemplo, um canal nosso que se chama Almas Gêmeas, o Almas Gêmeas é um site de namoro, né? As pessoas vão lá para encontrar outras pessoas. E hoje a gente tem perto de 200 mil pessoas cadastradas no Almas Gêmeas e basicamente as pessoas vão lá pesquisar. Nós já temos assim vários casos de casamentos, de noivados, né? Que bom, né? Esses casos de ficar, então acho que não temos esse número, viu? Porque hoje tem o conceito de ficar, né? Ficar são incontáveis casos de ficar, que tem o Almas Gêmeas. Então todos aqueles conteúdos que a gente desenvolve que tem uma dimensão de relacionamento. Aliás, no Terra, a gente acha que a palavra para a internet é uma mídia de relacionamento. Se a TV é mídia de entretenimento, ou se o jornal é uma mídia de informação, a gente acha que a internet é uma mídia de relacionamento. Porque as pessoas vão lá para se relacionar ou com outras pessoas, ou com o seu mundo, ou com as notícias, né? Então, quer dizer, enfim, o que nós acreditamos é que desenvolvimento de novas tecnologias para essa área de conteúdos, né, que é a essência da internet, para que as pessoas se sintam se relacionando com algumas coisas. Agora, do ponto de vista de grande empresa, de relação de empresa para empresa, ou entre profissionais, de empresas profissionais, na área de serviço, a internet é um poderoso instrumento de transmissão de dados e de transmissão de informação. Claro. E é um instrumento que exige, digamos, velocidade, bandas mais largas, exige mais eficiência. Como é que está esse lado mais pesado, digamos, do desenvolvimento da internet? Como é que vocês avaliam? Bom, em termos de transmissão de dados, Luciano, você pega, por exemplo, hoje as empresas que rodavam grandes blocos de papéis entre as filiais, enfim, hoje elas trafegam isso pelas bandas, as informações chegam muito mais rápido, muito mais economicamente, enfim, com EDR, com ECI, o business to business, acho que a gente falou muito em business to consumer, mas essa onda de transação de negócios tem trazido um valor muito grande e uma agilidade muito grande para as empresas. Hoje você integra instituições financeiras, fornecedores, os clientes, os serviços, quer dizer, todos sincronizados, trocando informações. Enfim, a gente tem uma evolução. Ou seja, estrutura redes que fazem com que a cadeia de valor de um setor econômico inteiro possa funcionar. A cadeia produtiva inteira, né? O que a gente está vendo é que a internet em pouco tempo está se tornando insubstituível para essas empresas. Ela, do ponto de vista de capacidade de produção, capacidade de planejamento, tem um exemplo que é nesse negócio de business to business, que eu acho um dos exemplos mais sensacionais. É um bid, é uma concorrência de um cliente por fornecedores, mas quem organiza a concorrência é o cliente. Eles assim, olha, eu quero tal serviço ou tal insumo, e esse é o prazo, e vocês podem entrar até às 6 da tarde de hoje, vocês podem me dar, vocês podem apresentar propostas, né? Não existia antes uma tecnologia
que fosse tão permeável entre companhias e tão fácil que desse oportunidades como essa. Só lembrando que entre as próprias empresas, quer dizer, dentro das próprias empresas, as grandes empresas, existiam já redes, vamos pensar assim, antes da internet. Então vamos imaginar a Texaco, por exemplo, uma das maiores redes mundiais em termos de transação de informação entre as próprias empresas da Texaco. Mas dificilmente era muito difícil você ter a rede da Texaco conversando com uma rede ou de um concorrente ou de uma empresa que fosse fornecedora da Texaco. Então, a internet, pela capilaridade dela, então permitiu com que essas coisas acontecessem. Capilaridade e padronização. E padronização das coisas, exato. Às vezes a Texaco tinha um sistema IBM, a outra tinha um sistema Boros e as coisas não se conversavam, era muito mais difícil, tinha que fazer conversão de dados, etc. Então a capilaridade da internet permeou essa questão. Fez com que empresas, fez com que fornecedores, quer dizer, a cadeia toda produtiva fosse inserida dentro do contexto. Por exemplo, dentro do setor automotivo, né? É fantástico você ver as montadoras e a relação que elas têm hoje com toda a rede de concessionárias, de fornecedores e do cliente, né? Você no bloco anterior estava falando do negócio, mas eu acho que não só, por exemplo, coisas do supermercado, mas até carro agora já estão se vendendo, né? Tem o mercado de usados e o mercado de novos também dentro da rede. Então, até um carro que é um bem, né, mais caro e tal, o pessoal está comprando via internet. Ou pelo menos assim, dando a primeira visão do carro, né, o que ele vai ter de opcional, montando tudo, e depois só lá fechar o negócio. O programa deixa você andar dentro do carro, olhar tudo. Agora, o importante é que isso traz, digamos, poupa tempo, poupa capital de giro, poupa para as empresas gastos de transporte, enfim, poupa energia. E torna mais eficiente o sistema econômico. E sobretudo, esses dias a gente estava num outro debate e nós estávamos discutindo exatamente isso. Quer dizer, talvez a próxima fase do consumo internet seja o seguinte: eu vou comprar uma camisa, mas a camisa não precisa ser estándar. Eu escolho o punho, eu escolho a gola, eu monto a camisa. Né? Então, do ponto de vista de consumidor, né, talvez a gente tenha um potencial de dar para esse consumidor uma capacidade de escolha que ele nunca teve. Certo. Nos Estados Unidos existem algumas alfaiatarias, entre aspas, assim, grandes redes em que você pode escolher o teu tamanho de calça. A própria Levi's, você põe as medidas do corpo e ela manda a calça. Quer dizer, acho que ela não está mais no ar, mas ela estava fazendo isso. Muito bem. Agora, uma questão importante em termos e é uma questão colocada aqui, a Internet 2 do Brasil. Nós estamos chegando aqui no finzinho, nos últimos 5 minutos do programa. Eu queria ouvir do Marçal um pouco sobre esse projeto Internet 2, a internet científica para valer e a outra internet, como é que fica. Exato. O pessoal tem um pouco a facilidade de fazer uma confusão entre Internet 2 e o que a gente chama hoje de Broadband Internet. Né? Internet 2 é um projeto americano, é um projeto em que 155 universidades atualmente estão participando desse projeto, onde o fundamental é desenvolver novas aplicações, mas novas mesmo, aplicações que são impossíveis hoje de trafegar dentro da internet comum e até mesmo não se sabe ao certo ainda que tipo de aplicações. Algumas se têm ideia, algumas já são praticadas dentro dessas 155 universidades. Agora, broadband internet é simplesmente aumentar a velocidade da internet. Uma das características, por exemplo, da Internet 2, fundamentais, é a qualidade de serviço. Hoje, dentro da Internet 1, você não tem qualidade de serviço. Então, o que é qualidade de serviço? Não é as aplicações são ruins, os programas são ruins, não é isso. Qualidade de serviço é o fato. Hoje eu não posso trafegar a televisão dentro da internet. De velocidade. Porque eu tenho atrasos aí, né, que não me permitem, né? Então eu tenho que assegurar com que os 30 quadros por segundo que está saindo agora da televisão, cheguem na casa do usuário. E isso na Internet 1 é impossível. Eu não sei que roteador vai ser mais lento em determinado instante, né? Que computador que vai estar mais carregado em determinado instante. Então a Internet 2 pressupõe qualidade de serviço, né? Pressupõe alta velocidade, obviamente, mas principalmente qualidade de serviço e as aplicações. Que tipo de browser, por exemplo, nós vamos estar usando, né, na Internet 2?
vai ser o mesmo browser atualmente? Não, é um browser diferente, recursos mais sofisticados, né? Por exemplo, na questão de educação à distância, teleimersão, você ter realidade virtual, você poder fazer 2 grupos estarem compartilhando uma mesma base, né, de realidade virtual distantemente, coisas impossíveis hoje para a internet, mesmo que você aumentasse a banda, porque você não tem aplicações rodando aí que permitiriam você fazer esse acesso. Ou seja, nós temos muita coisa ainda que vai surgir, vai transformar, vai tornar mais rico, mais denso, mais complexa e mais rica para a sociedade em termos de processo de aprendizado, de processo científico e de processos comerciais. Né? A internet é alguma coisa, realmente uma marca importante nessa virada de século. E é também uma coisa para serviço público, né? Alguma coisa que interessa. Nós aqui falávamos, num certo momento, alguém lembrou da Receita Federal no Brasil, que com grande sucesso facilitou a entrega de declarações de imposto de renda através da internet. Nós temos uma mensagem final de cada um de vocês, em poucos segundos, assim. O que é que vocês esperam da internet brasileira, assim, nos próximos 2 anos, em termos da área onde você está, da área do ângulo onde você está? Queria que a Juliana começasse. Bom, eu acho que a principal coisa é a velocidade, né? A melhoria realmente do tráfego dessa banda, para que nosso consumidor se sinta mais confortável e faça as transações de maneiras mais ágeis. Acho que isso é o que afeta mais a nossa situação e o aumento efetivo do número de internautas para que todos tenham aí um sucesso. Muito bem. Marcelo. Da nossa posição, quer dizer, nós não acreditamos que a internet seja um modismo passageiro, nós acreditamos que é um valor definitivo na vida das pessoas. E para os próximos 2 anos, quer dizer, seria interessante se a sociedade brasileira conseguisse transformar a internet numa coisa útil, num conjunto de serviços e que fosse uma coisa que contribuísse para o nosso progresso social e econômico. Muito bem. Marçal. Nós falamos pouco aqui sobre esse assunto, mas eu vou finalizar com ele então. Nós que somos da universidade acreditamos muito que a internet também possa ajudar nessa questão da educação. E educação à distância, que talvez seja até tema para um outro programa, né? Nós acreditamos que é um crescente muito, né, forte dentro da internet atual. Mesmo na Unicamp, ou mesmo a USP, as grandes universidades no Brasil estão trabalhando muito para que isso aconteça. Então, por exemplo, se hoje a gente tem uma restrição muito grande de vagas, quer seja na graduação ou na pós-graduação, a gente espera que nos próximos anos aí a gente possa aumentar, né, esse volume de vagas, talvez à distância, utilizando a internet para isso. Nós vamos discutir a tua sugestão, que já é do nosso comitê de editorial do Brasil Pensa, de um programa sobre a educação à distância e a internet. Eu queria agradecer os nossos convidados de hoje e, mais uma vez, pedir aos nossos telespectadores que continuem participando, enviando suas mensagens, suas críticas, suas contribuições, suas sugestões ao Brasil Pensa. E dizer que o tema da internet é um tema inesgotável, nós vamos continuar discutindo nas próximas oportunidades e, com isso, convidá-lo para o nosso próximo Brasil Pensa na semana que vem. Brasil Pensa. Apoio Petrobras. Volkswagen. Você conhece, você confia. E No Break Powerware. Sua proteção contra todos os problemas com energia elétrica.